Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a importância do autoconhecimento, o que ele pode transformar na nossa vida quando você, por exemplo, descobre o seu Ikigai. Ueda, mas o que é Ikigai? Ikigai é é uma filosofia japonesa que significa sentido da vida. Ikigai tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento. Mas como que esse processo do autoconhecimento já é revelado desde o início desse vídeo? Através de 4 perguntas. Pergunta o que eu amo fazer, o que eu faço muito bem, eu faço bem, o que eu sou remunerado por isso, e essa remuneração ela pode ser uma remuneração financeira, uma remuneração emocional, já falo por quê, e o que isso faz diferença para o mundo, o que isso pode ajudar o mundo. E esse mundo também pode ser um mundo micro ou mundo macro. Vamos conversar sobre isso, a importância do autoconhecimento. O importante nesse momento é a gente perceber que autoconhecimento não é autojulgamento. Autoconhecimento não é para deixar você estressado ou estressada. O autoconhecimento é para gerar esse entusiasmo, revelar o Deus no nosso interior. É revelar e trazer cada vez mais as nossas virtudes, o que de repente você faz bem. O que de repente você já começa a receber feedback de outras pessoas e as pessoas falam: nossa, você faz bem isso, né? Nossa, como que de repente você aprende tão rápido isso? Como que você entrega tão rápido? Isso, então, a gente faz uma conexão também com os estudos da mentalidade de crescimento, que é voltado a essa questão de como você vai desejando, né, aprender de forma contínua um assunto. Porque eu começo já a reflexão do autoconhecimento com o Ikigai da relação com o que eu faço bem. Porque ela tem muito a ver com o que nós trabalhamos e tem muitos vídeos nesse canal sobre os pontos fortes. Eu e você, ou qualquer outra pessoa, ela criança, ou seu filho, a sua filha, ou as pessoas que convivem com você, um colaborador, uma colaboradora, até mesmo seu pai, sua mãe, as pessoas, seu avô, sua avó, observarem o que ela faz bem, um ponto forte. Faz bem para a saúde. Sim, para a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Mas, Ueda, de onde você tirou isso? Da metodologia, da filosofia do Ikigai. Os cientistas observaram que o povo japonês, Ueda, você está falando do povo japonês, você é descendente de japonês, não, está lá na literatura, né? Tem nos estudos que não é apenas o povo japonês, mas lá da ilha, particularmente de Okinawa e também de outros locais, né, principalmente na Europa, lá próximo ao Mediterrâneo, essas sociedades que são sociedades que apresentam pessoas centenárias com qualidade de vida. Com a qualidade de vida que a gente estuda e que na minha defesa de tese, quando eu fiz o impacto das competências emocionais com a qualidade de vida, conforme os estudos da professora Ana Cristina Limon de França, da Universidade de São Paulo, que foi a minha orientadora, os estudos da qualidade de vida BPSO 96, que é a metodologia da professora Ana Cristina Limon de França, biológico, psicológico, social e organizacional. No caso organizacional, no caso, né, da relação da qualidade de vida no trabalho também. Mas voltando a essas sociedades centenárias de Okinawa, onde toda a abordagem do Ikigai foi traduzido aqui, e a gente está falando do poder do autoconhecimento, é quando essas pessoas centenárias possuem essa qualidade de vida e o que eles observaram, os estudiosos, os cientistas, observaram que esse encontro do que você faz bem, do que você ama fazer, do que você é remunerado, e essa remuneração pode ser emocional, pode ser uma remuneração financeira, e o que faz bem para o mundo. E a gente está trazendo aqui
no primeiro momento e fazendo essa pergunta, o que você faz bem e está vinculado aos seus pontos fortes. Quanto antes você descobrir esses seus talentos e pontos fortes, estudados pelo professor Marcus Buckingham, pelo Clifton e também pelo Dr. Peterson, da psicologia positiva, das forças humanas, tudo isso traz um aspecto muito importante para você já desde o início, desde do período escolar, né, do seu filho, e aí na sua jornada, né, da sua carreira, e até mesmo quando você tem a aposentadoria, cuidado com a síndrome do pijama, serei feliz quando eu for aposentado, cuidado, né? Porque talvez não dê tempo de você trazer esses seus pontos fortes, né? O seu ikigai para fora, para o seu dia a dia. Então, voltando à questão dos pontos fortes, o que você faz bem, o que você aprende de forma rápida, o que você tem desejo de aprofundar mais esse seu conhecimento. Isso me lembra o Uber que eu tive a oportunidade de conhecer ontem. Um senhor, né, um jovem senhor, sabe aquelas famosas perguntas quando a gente... E assim, eu faço a primeira pergunta, se ele fica, né, ou ele faz a pergunta, se eu respeito o espaço onde ele está, né, porque nós temos os motoristas, as pessoas profissionais que naquele momento não quer conversar, ou eu também não quero, e a gente vai entrando em rapport, entrando na sintonia. Mas ele já falou, olha, está muito quente, eu já fui conversando um pouco com ele, e eu perguntei para ele, olha, mas o senhor dedica apenas à atividade, apenas, não, né, o senhor dedica exclusivamente à atividade, né, do Uber? Ele falou, não, eu também atuo numa universidade, sou um profissional e estou quase para aposentar, e eu me interessei. E ele começou a falar, olha, eu trabalho na faculdade lá de veterinária, eu atuo nessa área, nossa, e assim, e eu fui falar, não, mas quando tem exposições, inclusive lá tem um museu, eu não sabia, eu moro muito próximo daqui da universidade, eu falei, tem um museu que é aberto ao público durante a semana, assim, assim, assim. E ele foi falando, e quando ele foi falando, você já sente, apesar de ele estar no banco da frente, você vai sentindo pelo tom de voz, pela empolgação, que ele realmente gosta do que ele faz, que ele ama fazer, e que o seu pontos fortes são dedicados a isso, a questão de habilidades manuais, a questão de relacionamento, tanto com professores, com os docentes, com os alunos, com os convidados, com os visitantes, com pessoas de outras faculdades e tudo isso. Ele é remunerado, porque ele fala, através da minha carreira, eu criei meus filhos, eles estão todos formados e tudo isso. E aí, lembra que eu falei? Nós passamos, ele gosta do que faz, ele ama o que faz muito bem o que ele faz, porque ele falou que quando ele tem, às vezes ele acompanha os professores, é necessário montar os equipamentos, até mesmo quando, né, os objetos de estudo, eu não sei qual é a nomenclatura, né, da exposição, ele que faz toda a montagem, tudo isso. Então ele ama o que faz muito bem, ele é remunerado, porque ele falou, olha, eu sou funcionário de carreira. E aí, quando a gente estava falando um pouco tal, ele surgiu, ele falou, olha, e até mesmo eu desenvolvi, né, ferramentas, eu desenvolvi específico para o trabalho da veterinária. Opa, vai deixar um legado, faz bem para o mundo, né? Então, pessoal, em qualquer atividade a gente pode fazer. Tá? Então, quando a gente fala que o autoconhecimento é um aspecto que liberta as nossas conexões, eu venho estimulando muito os jovens, tanto na palestra do voluntariado, nas empresas, quando a gente faz um trabalho com os líderes que estão assumindo, e também nos processos de mentoria com jovens, né, jovens executivos, eu falo assim, o importante é a gente começar a alinhar, né, essa questão. E às vezes o que eu tenho encontrado muito é assim, a pessoa começa a iniciar uma atividade profissional, independente se essa atividade profissional, ou é um jovem aprendiz, tudo isso, ou até mesmo as pessoas que estão recém-formadas, às vezes ele ou ela não dá tempo ao processo para entender como que funciona todos os mecanismos da atividade, para falar, olha, eu gosto do que eu faço,
eu faço o que eu gosto, né? Não, eles ou elas não possuem esse tempo, né? Eu gosto muito quando o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala, é a geração miojo, né? Dos 3 minutos e tudo isso, né? Hoje talvez é 3 segundos e tudo. Então é necessário também um pouco dessa resiliência emocional, dessa persistência, é respeitar também a nossa, né? Nós nos autovalidarmos para o nosso tempo emocional e o nosso tempo racional. Mas voltando à questão do Ikigai, eu faço o que eu faço bem, o que de repente eu sou remunerado, né? E nesse processo da remuneração, ela é muito importante porque quando eu me autoconheço, eu falo, poxa vida, meus pontos fortes, meus talentos são relacionamentos, por exemplo, a empatia, meu ponto forte são os conhecimentos técnicos, é o processo, é a organização, meu ponto forte é porque eu me comunico, eu sei fazer as interações, né, todo o network, ou meu ponto forte é escutar, fazer trabalhos mais de processuais, eu vou observando e eu vou trazendo também o meu minha proatividade, eu estava fiquei muito no alto, é porque as 3 competências emocionais é autoconhecimento, autocontrole e automotivação, é compartilhado no livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, do Dr. Daniel Goleman. Eu não sei se é o segundo livro ou terceiro, mas foi um dos primeiros livros também, juntamente com Inteligência Emocional, do Dr. Daniel Goleman, e no Trabalhando com a Inteligência Emocional ele comenta sobre esse processo, né? E então isso é muito legal, porque a gente vai conectando essas questões da inteligência emocional. Aproveitando e conectar, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Vamos lá, voltando aqui. Então, nós estamos falando do processo do Ikigai e do processo do autoconhecimento. O que eu faço bem, o que eu sou remunerado, e a remuneração, a gente que já passou dos 200, a gente percebe que quando a gente gosta do que faz ou já sabe os nossos talentos, os nossos pontos fortes, a gente tem a proatividade de também procurar aprofundar aquele conhecimento e as oportunidades vão surgindo. Eu tive a oportunidade ontem, né, que eu falei do Uber, então eu tive essa oportunidade de ter esse excelente atendimento com esse profissional. Bom, eu estava com a minha esposa, nós fomos fazer essa compra e tal, fomos numa loja que é muito, assim, conhecida por preços baratos e tudo isso. E aí foi a terceira experiência e foi uma experiência que no caixa, nas 3 experiências, foi assim, o preço é barato, mas o atendimento é horrível. Por que eu falo horrível, né? Porque a pessoa nem olha para você, você faz algumas perguntas assim, a pessoa te ignora, porque ela tá conversando com a outra pessoa lá, e tão interessada em falar e tudo isso. Tudo bem, né? A questão é a gente não julgar, né? Mas é difícil a gente validar naquele momento, pelo menos a pessoa falar bom dia, boa tarde, boa noite, uma gentileza, uma comunicação positiva. Por isso a gente fala comunicação positiva, ela é muito importante para o processo empático, né? Porque o Dr. Losada, que estuda a comunicação positiva através da razão 3x1, 3 palavras, 3 atos de gentileza, 3 atos positivos para um de desafio, eu creio que aquela caixa lá ou aquela loja está com um grande desafio de atendimento, né? Qualidade no atendimento, pessoal, porque as pessoas, elas necessitam, precisam. É o ser humano, a humanidade, o acolhimento. Mas voltando aqui, a gente está falando de autoconhecimento, eu fico refletindo se as pessoas que trabalham apenas por dinheiro, quando eu falo isso, validando também os grandes desafios, mas eu conheci gente, profissionais, mas muito bem, que se dedicam à sua atividade, apesar de todos os desafios de remuneração, todos os desafios de todos os momentos. Então, a humanização e o acolhimento são aspectos muito importantes. Então, quando a pessoa, e até mesmo eu posso, e você deve ter essa experiência, pessoas que também são muito bem remuneradas e também não têm essa comunicação positiva. Por isso que o autoconhecimento, por isso que o Ikigai, né, quando a gente começa a refletir, né, a gente fazer uma reflexão com a gente, né?
ok, né, talvez no meu momento a remuneração não está sendo adequada, mas o que eu estou fazendo está muito alinhado com o que eu acredito, né? E aí a questão vai fluindo, né, do flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, a gente vai conectando aqui, porque quando eu gosto do que eu faço muito bem essas questões e eu sou remunerado, e aí isso vai impactando para a sociedade, e esse impacto na sociedade, ele pode ser um impacto como são os estudos do Ikigai lá da região de Okinawa, e eu tive essa experiência não apenas na região de Okinawa, mas onde, por exemplo, eu pude estagiar também lá no Japão, em uma cidade bem do interior, onde você tem plantações de arroz, é muito interessante isso, nas praças e algumas assim, eles aproveitam para plantar, né? E o arroz é uma alimentação muito importante para os japoneses, para a cultura oriental, e bom, para o mundo, né? E então eu percebi que em várias praças, em vários locais, quem cuidavam, né, daquele arrozal, é isso, né? Plantação de arroz, eram as pessoas mais idosas, eram as pessoas idosas, né? Porque isso faz bem para o mundo, ela faz bem aquilo, ela é remunerada emocionalmente, porque as pessoas estão com ela e tudo isso, e um aspecto muito importante, eu tive até essa experiência lá na região onde também eu pude conviver com os meus antepassados, com onde meu avô paterno nasceu, né? Lá eu tive também o contato com o meu tio, que era diretor de uma escola, aqui seria o Fundamental 1 e Fundamental 2, onde ele também levou na escola, e quem cuidava lá da plantação era duas pessoas que já estavam aposentadas há muitos anos, que foram professores, um deles foi professor, outro foi um funcionário, né, um colaborador da escola que cuidava daquele arrozal, né, daquela plantação. Então, a contribuição para o mundo é uma contribuição que pode ser dentro de casa, com seus netos, com a sua neta, uma contribuição para a sociedade, uma contribuição para a rua, para o seu condomínio e tudo isso. Então, quando a gente traz o poder do autoconhecimento, traz uma jornada do processo. E voltando àquele senhor do Uber, né? Quando eu estava conversando um pouquinho com ele, até você fala, nossa, a viagem foi tão rápida porque o tempo emocional e o tempo racional é muito relativo, não é? Quando a conversa, o diálogo está bacana, né? Espero que esse vídeo também, né, esteja aqui fazendo uma conexão emocional e conexão racional. A gente fala, nossa, o tempo passou. Isso é uma questão do flow, né? O flow, né, do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele traz esse processo de quando tem um fluxo, quando você entra no estado de flow, parece que o tempo para, porque o assunto é interessante, porque o tema está voltado à atividade que você está desenvolvendo. E aí, conversando com esse senhor, né, eu falei assim, mas o senhor está na universidade e depois o senhor depois começa a trabalhar com Uber e tudo isso, o senhor não se cansa? Ele falou, meu filho, quando a gente gosta do que faz, mesmo os trânsito, mesmo a tensão, mesmo de repente a gente ser pessoas assim que não estão muito bem naquele dia e entram no nosso veículo, quando a gente faz com muito amor. Sabe por quê? Porque a minha missão nesse carro é levar o senhor para onde o senhor tem que chegar. Eu falei, nossa, essa reflexão foi importante. E você? O que você faz? Permite que a outra pessoa também chegue ao seu objetivo? Aquilo que a gente faz, será que permite que a pessoa também saia de um momento de vida, ou uma necessidade, ou um sentimento, e ele ou ela possa melhorar, possa aprimorar, possa crescer, possa, como diz o Dr. Martin Seligman, da psicologia positiva e da sua segunda obra, florescer? Bom, vamos cada vez mais trazendo conhecimento que gera ação. Até!